de ter mandado matar o marido. E ela passou 3 anos presa numa cadeia. Era uma senhora que naquela época já tinha quase 60 anos. E a grande emoção que eu tive na minha vida profissional, a maior, sem dúvida, no meio de tantas, foi essa. Foi o júri dessa senhora, onde ela entrou, havia uma grande pressão contra ela na cidade, ela entrou algemada, queriam deixar ela algemada durante o julgamento. O juiz era um grande juiz, e o juiz mandou tirar a algema, e nós fizemos o júri, e ela que entrou algemada, depois de ter passado 3 anos e meio numa cadeia ruim, numa cadeia de interior, uma cadeia pequena, nós ganhamos o júri por 4-3. Eu quase tive um infarto lá dentro, porque na hora da apuração empatou 3-3, e aí o último voto foi a favor dela, e ela saiu livre, e depois nunca mais foi presa, fizemos vários júris. Então, essa emoção eu nunca vou esquecer na minha vida profissional. Uma das incontáveis vitórias, então. Foi uma vitória importante, realmente, assim, e com esse significado. É muito bom ouvir o ministro. Vamos continuar no segundo bloco, mas vamos interromper um pouquinho, já já a gente volta. Até daqui a pouco. De volta agora no nosso segundo bloco. Ministro, o senhor entende que hoje estamos vivendo a geração matança? Ou seja, está mais fácil apertar o gatilho olhando para o semelhante? Eu acredito que sim. É uma sociedade violenta. A sociedade brasileira sempre foi violenta. Ela disfarçava isso, tratava isso de uma maneira hipócrita. Agora, ela tem manifestado mais violência, e isso a gente percebe dentro do contexto geral do país. O senhor tem um antigo e sólido casamento. Com essa autoridade credencial, responda-me, o que mais une o marido à mulher? Olha, eu acho que é olhar para o mesmo lado, partilhar alguns gostos e ter uma relação de lealdade um com o outro. É fundamental. É fundamental. Onde começou o namoro, ministro? No Vale do Paraíba? Começou em Cruzeiro, lá na minha cidade natal, que também é a cidade natal da Nô. Eu morava numa casa e ela morava na casa em frente. Ela era amiga das minhas irmãs. Então foi assim como se quase fosse uma determinação do destino. Além de tudo, era fácil namorar, né? Era fácil. Porque era em frente. Era em frente. Depressão, ministro, é o mal do século? Olha, não sei, eu não sou sujeito à depressão. Eu, graças a Deus, nunca cheguei nem perto de ter depressão. Ao contrário disso, eu sou mais tendente a viver exaltadamente. Algo que ficou entalado, não desceu? Algumas derrotas no tribunal do júri, que eu esperava ganhar e perdi. Essas nunca passam e sempre voltam. Mas faz parte, né? Eu sei. O melhor livro que o senhor já leu? O melhor livro que eu já li, difícil essa resposta, é um livro Aldous Huxley, que se chama Visionários e Precursores. Esse livro mudou a minha maneira de ver a vida. Leremos. O que mais lhe decepciona, a covardia ou a mentira? Acho que a covardia e a mentira são duas negativas. O que mais lhe impressiona, a solidariedade ou a conquista? A solidariedade, com certeza. Cada vez mais eu valorizo a solidariedade. O amor um dia acaba ou se transforma, ministro? Se transforma, com certeza. O amor verdadeiro não acaba nunca. Qual o seu maior sentimento pelo Brasil hoje? Amor ou preocupação? Amor e preocupação. Os contrastes que mostrem as verdadeiras verdades. O senhor concorda com essa premissa, sim ou não? Concordo. A solidão não é estar completamente só, é estar só incompletamente. E com essa, ministro? É estar só? Incompletamente. Eu concordo, sim. Concordo. Bom, o senhor voltaria a morar em Cruzeiro, de onde o senhor é, ou o Cruzeiro ficou pequeno demais para o ministro? Olha, eu voltaria com toda certeza. Eu estive lá recentemente e ainda estava me lembrando disso. Eu voltaria, eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas, daqueles amigos da infância
próxima, da infância antiga, assim, isso são coisas que você não encontra depois em outros lugares. O senhor sente que hoje tem mais amigos do que antes do Ministério? Não sei, eu sinto que eu tenho mais amigos, que eu tenho mais pessoas que eu conheço, mais pessoas que partilham da mesma convicção que eu tenho. Não sei se terei mais amigos. Agora, o senhor já ouviu falar daquele executivo que um dia larga tudo, joga tudo para o ar e vai embora esconder-se num pedaço qualquer do mundo. O senhor já sentiu vontade de fazer isso? Olha, às vezes dá vontade, né? Eu já tenho até o lugar para ir, que é a minha casa de praia. Bom, tá certo, então já tem um recanto ali. Considerando o balanço de perdas e ganhos, o senhor pretende continuar no governo até o final? Olha, pretendo. Pretendo porque eu estou gostando muito. Pretendo porque eu acho que eu estou fazendo um trabalho bom. Pretendo porque quando você olha para o interesse público e não olha para nenhum outro interesse, isso dá uma firmeza e uma segurança muito grande. É claro que eu sou demissível a hora que o presidente quiser, mas eu não considero que eu estou ministro. Eu considero que eu sou ministro enquanto o presidente quiser que eu seja. Agora, por outro lado, ministro, com toda franqueza, o senhor não se sente, às vezes, um pouco saturado, cansado de ser alvo de tanto policiamento? Sinto sim. Às vezes dá vontade de ir para a casa de praia, às vezes dá vontade de ir para a família, mas eu acredito que nas perdas e ganhos compensa né? Esse tipo de trabalho. Desde que o senhor assumiu o Ministério da Justiça, o senhor sentiu alguma mudança na pessoa Márcio Thomas Bastos? Olha, uma resistência maior ao estresse, com certeza. Antigamente, um fato ruim me estressava. Hoje precisa de muita coisa ruim para me estressar. Aumentou a resistência mesmo. O senhor tem uma filha, Marcela. E se pudesse voltar no tempo, voltar atrás, teria tido mais filhos, ministro? Olha, eu adoro a Marcela. Eu não consigo responder essa pergunta. Ela faz parte difícil, da minha vida de uma maneira tão forte da minha vida e da Nô, que eu não sei dizer isso. O senhor já tem um neto. Eu já tenho uma neta. Uma neta, desculpe, parece que vai receber. Agora em dezembro vou ter um netinho. Eu tenho uma neta que é um amor, chamada Rafaela, vai fazer 3 anos agora. E o que vem? O presente de Natal? O presente de Natal é um menininho que vai chamar Diogo, que é o nome do meu pai. Puxa, que maravilha. Parabéns, ministro. Vai ficar um casalzinho. Isso justifica largar o ministério para vir morar em São Paulo. Justifica, realmente. Né? Entre a prática de um delicioso pecado venial e o compromisso com a suave ética, o ministro opta por qual deles? Ou seja, resiste ou não resiste à tentação? Olha, o Oscar Wilde dizia que ele resistia a tudo menos à tentação. Resistir à tentação é difícil mesmo. É difícil. O senhor leva a sua mulher, a Nô, para ver um filme que o senhor gosta ou que ela gosta? Olha, mais que ela gosta, ela manda muito em mim. Poxa, que boa notícia essa. O senhor se lembra da data do casamento, ministro? Lembro, com certeza. Vou fazer agora, dia 21 de janeiro do ano que vem, vou fazer 40 anos de casado. Puxa. Eu lembro, a gente casou em Cruzeiro, eu lembro da igreja, eu lembro assim, na sua festa, na minha frente. E a do noivado? Lembro também, lembro do meu pai indo à casa do meu sogro, que era só atravessar a rua, e pedindo a Nô em noivado, assim, com as alianças, com tudo. Lembro perfeitamente, na casa dela. Puxa, e a do primeiro beijo, ministro? Lembro também. Lembro com certeza. Olha, os homens que prestem bem atenção no ministro, porque realmente isso é raro. Viu? Eu lembro mesmo, lembro muito bem, lembro onde e quando. Olha, ministro, eu vou lhe dizer algo sinceramente. Eu estou assim maravilhada em conversar com o senhor hoje aqui. Eu tenho certeza que o telespectador também está. Nós desejamos muito sucesso nesse seu término de mandato, no tempo que lhe resta aí. Felicidades. Infelizmente, nós vamos ter que interromper, porque o tempo já se esgotou. Por mim, eu continuaria aqui um largo tempo ainda. Eu também. Muito bom, um prazer imenso tê-lo aqui. Felicidades, ministro. Obrigada, viu? Muito obrigado, Cacilda. Obrigado a todos os telespectadores e, quando quiser, estou aqui sempre às ordens. Obrigada.
recebendo aqui, nesta noite, no Contraponto, 2 membros titulares do Conselho Nacional de Justiça. Nesse primeiro bloco, vamos começar conversando com o juiz estadual, o doutor e professor Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Boa noite, doutor. Boa noite, um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bem, doutor, vamos começar já direto no ponto. O que, na sua opinião, faz um ministro do Supremo Tribunal Federal, em menos de 60 dias, mudar de opinião com relação à Constituição do Conselho Nacional de Justiça? Eu diria que, fundamentalmente, é uma matéria polêmica, foi uma discussão polêmica no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que mudar de ideia é sempre um sinal de humildade, não é? As pessoas se convencem de um outro entendimento mediante a apresentação de novos argumentos, então não me parece que seja especialmente estranho que haja qualquer mudança de opinião numa discussão tão polêmica quanto foi a da Constituição do Conselho. Mas há uma controvérsia, conforme o senhor disse mesmo, quanto à questão da inconstitucionalidade, não é? Pois é, houve uma ação proposta justamente para discutir a constitucionalidade da Constituição e da composição do Conselho, e o Supremo Tribunal, afinal, deliberou que a Constituição do Conselho, tal como a Constituição previu, era constitucional. Mas o Conselho Nacional de Justiça, ele terá poderes sobre o Supremo Tribunal Federal? Não, o Conselho Nacional é um órgão estritamente administrativo, cujas decisões estão submetidas, inclusive, ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal. Então, não fica tão difícil assim mudar de ideia, né? O órgão de cúpula, na verdade, continua sendo o Supremo Tribunal Federal, que inclusive tem a atribuição e a competência para rever decisões do Conselho, que é um órgão administrativo. Então, o Conselho é um órgão de cúpula na esfera administrativa, sim, mas o Supremo continua sendo o órgão máximo da estrutura do Judiciário brasileiro. Doutor Cláudio, hoje nós sabemos como o Conselho Nacional de Justiça é composto. Nós conhecemos as pessoas, confiamos nas pessoas que lá estão. Mas e amanhã, com todo esse poder, como é que fica? Quem garante? Eu acho que, na verdade, essa é uma contingência da composição de todos os órgãos do Judiciário. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, ele tem uma Constituição, claro, que de maneira mais vagarosa também muda. Agora, o que garante, fundamentalmente, a segurança é a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal rever eventuais decisões do Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. O senhor acha que o juiz deve falar somente nos autos? Ou o senhor acha que, se ele amanhã falar à imprensa, pode ser objeto de pedido de afastamento? Como é que o Conselho vê isso? Eu não... Veja, falo por enquanto, já que essa matéria não foi ainda objeto de qualquer deliberação do Conselho, pelo quanto eu penso. Sim. Acho que evidente há necessidade de uma comunicação mais direta do juiz com a população de maneira geral. Mas é ilusório achar que o juiz possa, a respeito de processos que estão em andamento, a respeito de processos que ainda não foram julgados, ter o mesmo nível de interlocução. Porque, afinal de contas, o que se espera do juiz é que antes do julgamento ele não pré-julgue. Então há um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado e que eu admito não é fácil. Que leve, de um lado, a uma comunicação maior, mas sem que se perca a garantia da imparcialidade e da aparência de imparcialidade que deve ter o juiz. Certo, seria o caminho do meio, vamos dizer assim. Sem dúvida. Doutor Cláudio, como é que o senhor vê essa questão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal serem veiculados na TV? Eu acho um exemplo interessantíssimo dessa interlocução mais próxima. Eu acho, é claro, que ainda atingindo uma esfera não tão grande de pessoas, porque, afinal de contas, são julgamentos técnicos, então é evidente que o interesse despertado é naquelas pessoas que de alguma maneira tenham alguma ligação, mas me parece um exemplo muito, muito eloquente do que pode ser essa interlocução mais próxima. Acho muito interessante, inclusive algumas sessões do Conselho também foram televisionadas, não é? É claro que editadas, são discussões longas, mas isso me parece muito importante, até para que haja a possibilidade de se saber o que se está discutindo, o teor das discussões, eu acho. Mas o senhor acha que essa transparência também acaba envolvendo quando se trata de julgamentos de tribunal de júri? Ou seja, não constrange um pouco o juiz leigo? O que o senhor acha? Do tribunal do júri? Do tribunal do júri. Então, no caso do tribunal do júri, o juiz presidente pode, conforme o caso, determinar que não se faça a transmissão, justamente para preservar, eu diria, a tranquilidade do jurado. Doutor Godoy, diga para nós qual é a grande novidade do Conselho Nacional de Justiça.
Eu diria que é o fato de se ter criado um órgão com uma composição absolutamente plural, responsável por um planejamento estratégico unificado. Eu acho que o judiciário ele foi sempre composto de ilhas que nem sempre se comunicavam. Sim. Então, a falta de uma preocupação com uma gestão otimizada do judiciário é o que faltava e é uma atribuição constitucionalmente entregue ao Conselho. Me parece essa é a sua grande função. A grande função. E com relação ao planejamento, vamos dizer assim, porque eu sei que as grandes nações hoje que estão crescendo de uma forma assustadora, por exemplo, a China, ela faz até maquetes de como ela pretende ser em 2020. Isso nós sabemos que não existe aqui. Mas é justamente uma das preocupações que, claro, na esfera do judiciário o Conselho tem. E exatamente por conta disso, há inúmeras comissões no Conselho que estudam exatamente, de maneira prospectiva, essas alternativas de planejamento, de estruturação do judiciário, exemplos de excelência em alguns locais do Brasil que podem ser espraiados para outros estados, para outras justiças. Então, é exatamente a ideia de um planejamento estratégico. Bom, eu perguntei qual foi a grande vantagem. Eu não posso esquecer também de perguntar, na sua opinião, sobre a sua ótica, qual é o grande defeito do Conselho Nacional de Justiça? Eu não diria que há um grande defeito, eu diria que há uma grande responsabilidade, porque ao mesmo tempo em que a Constituição deferiu, entregou ao Conselho um poder administrativo muito grande, se ele não for usado de maneira razoável, de maneira ponderada, esse é um risco grande ao próprio serviço. E dá certo juntar tanta gente diferente no mesmo Conselho? Eu acho que, até pelo contrário, esse foi um ponto muito positivo na composição, na escolha do legislador constitucional sobre como se comporia o Conselho. Exatamente porque esse relacionamento entre pessoas com origens muito diferentes enriquece muito o debate, são experiências trazidas que me parece sejam absolutamente importantes para o desempenho da atividade do Conselho. Então, isto que foi objeto de muita discussão, na minha opinião, é bom, enriquece demais, é uma experiência que eu diria enriquecedora. Essa troca de informação, essa troca de experiência, isso me parece ótimo, na verdade. Mas o senhor não acha que há uma interferência de poderes com isso? Não, isto foi até objeto de discussão no Supremo, a grande verdade é que estas pessoas de fora da carreira, enquanto compõem o Conselho Nacional de Justiça, são membros do Judiciário, inclusive com as restrições e os impedimentos que os juízes têm. Então, da mesma maneira que no júri o julgador é um leigo, da mesma maneira que na justiça eleitoral parte da sua composição é de pessoas que não são ligadas à carreira do judiciário, isso acontece no Conselho. Portanto, nem é propriamente uma experiência nova, nem é propriamente algo novo. E eu volto a insistir, a meu ver, muito enriquecedor. E me diga uma coisa, doutor, quais foram as decisões já tomadas pelo Conselho e o que isso trouxe de bom? Há já algumas decisões tomadas acerca de matérias polêmicas. Por exemplo, recentemente, o Conselho deliberou proibir, na esteira da previsão da Constituição e de lei federal, mas a contratação para cargos de confiança de parentes de juízes que não fossem concursados. Sim. O que é uma forma clara de prestígio, de um lado, a moralidade administrativa e, sobretudo, o prestígio, a eficiência. Quer dizer, é o prestígio a quem prestou um concurso público, a quem se preparou para exercitar a função. Então, é uma decisão que me parece foi muito importante e que aprimora, de uma maneira muito clara, o serviço judiciário. Isso é uma vantagem, então, né? Eu acho que muita. É uma coisa boa. Acho que é uma coisa boa. Muito bem, doutor. Agora, nós não temos aí muito tempo para encerrar esse nosso primeiro bloco, então eu gostaria de entrar um pouquinho na sua intimidade positiva. O senhor me dá licença? Claro. Então, eu fiquei sabendo também de fonte fidedigna que o senhor, assim, passou por uma decepção muito grande ultimamente, que o senhor, assim, uma tal de Vilma atrapalhou a sua vida, que o senhor teria a Copa Caribe, que o senhor teve, infelizmente, que cancelar, não pôde ir, a Copa foi cancelada, o senhor adora futebol. Eu gosto. Conta para nós. Eu gosto. E eu até, em parte, gostei, porque senão o senhor não estaria aqui hoje, né? Não, eu gosto, desde criança, eu acho que todo mundo... Não, pelo que eu sei, o senhor não gosta, o senhor ama de paixão. Eu gosto, todo mundo, eu acho, tem que ter um esporte. O meu é um esporte comum, não é o futebol.
Mas parece, doutor, que a coisa foi além, né? Realmente a promotora vingou-se dessa vez, porque, pelo que eu também fiquei sabendo, o senhor nas suas aulas na FAAP, todos os exemplos que o senhor dá é sobre a TT, né? Porque sua esposa, que é promotora, eu estou falando da TT, esposa dele. Que o senhor fala, porque é TT, porque é TT. Então, e agora ela contou, inclusive, que o senhor é educadíssimo, né? Educadíssimo. O senhor come... Conta para nós como é que o senhor come cada vez que o senhor assim, dá uma garfada, o senhor arruma um prato bonitinho de novo. É um sujeito metódico para comer, não, segundo a minha mulher. O senhor gosta disse. do prato bonito, não é verdade? Não, eu acho que é uma mania mesmo. Mania? Mas então, mas e assim, o senhor demora nessa performance de arrumar? Não, na verdade eu tenho muito prazer em comer. Então, a minha mulher brinca que acaba sendo mesmo quase que um evento. Então ela repara mesmo nisso, mas eu tenho muito prazer em comer, eu gosto de comer. Então o senhor gosta, mas também o senhor gosta da estética, é evidente. Gosto. Mas jamais podia imaginar que as promotoras fossem assim, né? Fala a verdade. Eu acho que ela é muito observadora e muito linguaruda. Então, mas eu acho que se nós levarmos em conta, todas as mulheres o são. Eu acho que sim, eu acho que verdade, sim. Então As que eu conheço, com certeza. Tá bom, doutor. Olha, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Mesmo. É uma pena que o nosso primeiro bloco já esteja se encerrando, mas o Contraponto agradece. Quem sabe numa outra oportunidade o senhor volta para contar. E agora, espero que o senhor não desconte no TT absolutamente nada. Absolutamente não. E lhe desejo aí toda a felicidade na próxima Copa, que realmente ela se realize. Tomara. Tá bem, doutor? Muito obrigado, foi um prazer. Você continue conosco, que daqui a pouco nós voltamos com o segundo convidado da noite. Obrigada, até daqui a pouco. Bem, dando início agora ao nosso segundo bloco, vamos conversar com o nosso segundo convidado da noite, o ex-secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, o professor Alexandre de Moraes, também membro titular do recém-instituído Conselho Nacional de Justiça. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, é um prazer estar aqui. Doutor Alexandre, há quem diga, e não são poucos, que a ingerência do Executivo no Judiciário tem abalado, inclusive, a integridade dos nomeados. Eu vou ler alguma coisinha aqui. Palavras de um renomado jurista. A mão que nomeou um magistrado parece permanecer suspensa sobre a cabeça do escolhido, gerando retribuição. Em outras palavras, a Suprema Corte correrá breve risco de se transformar em cartório do Poder Executivo. Pois bem, quem vai controlar essa troca de gentilezas, caso de fato existam? Conselho Nacional de Justiça? Bem, eu acho que é importante primeiro colocar que, apesar do risco que algumas pessoas apontam, eu não concordo com a premissa. Se nós pegarmos o Supremo Tribunal Federal, nós vamos perceber que não há nunca uma composição que um só presidente tenha nomeado. Se nós voltarmos um pouco atrás, no tempo, nós vamos ver... O governo Geisel nomeou 9 ministros, o governo Figueiredo nomeou 6 ministros, Sim. O governo Sarney 5, Collor 4, o governo Fernando Henrique em 8 anos nomeou só 3 ministros e agora o governo Lula já nomeou 4 ministros. Nós temos uma composição que é a atual composição do Supremo, que tem 2 ministros nomeados do tempo do governo Sarney. Sim. Então, cada governo vai nomeando e, logicamente, pode ocorrer, como foi colocado por você, que uma troca de gentilezas, isso na prática pode ocorrer no Brasil? Pode, como pode ocorrer na Suprema Corte Americana, no Tribunal Constitucional Federal Alemão, mas não é a praxe. E até porque um órgão colegiado acaba havendo um autocontrole em relação a isso. Então, eu não acho que possa vir a se tornar um cartório. Eu coloco essa premissa porque eu
falo com absoluta tranquilidade, eu sou contra essa forma de nomeação. Não acho que vá se transformar em cartório, não acho que vá gerar esse problema apontado, mas acho que é uma forma de nomeação, que é a forma norte-americana, vem lá de 1787, só deu certo, e mesmo assim com críticas nos Estados Unidos. Nós estamos vendo hoje a dificuldade de nomeação de um novo juiz à Suprema Corte, a questão política, Sim. porque não é conservador, é conservador. Eu defendo já há muitos anos que o Supremo tenha mandato e que haja uma composição que 1/3 seja indicado pelo Executivo, 1/3 pelo Legislativo e 1/3 pelo Judiciário, e com mandato, para que essa pluralidade dê mais legitimidade. Não acho que vamos cair nessa grave questão do Executivo mandar no Supremo Tribunal Federal, mas acho que nós poderemos aperfeiçoar. Em relação, se eventualmente houver o abuso, a Constituição prevê um mecanismo. Sim. Na verdade, quem pode controlar o Supremo Tribunal Federal não é o Conselho, mas sim o Senado Federal, porque a previsão, e é o único órgão, o único cargo do Poder Judiciário que tem previsão de impeachment político, são os ministros do Supremo. Então, o artigo 52 da Constituição coloca a possibilidade do mesmo Senado que aprovou a escolha do presidente, eventualmente poderia retirar o ministro do Supremo. Nós tivemos no Brasil poucos casos no início da República e depois não houve necessidade desses casos, não houve necessidade de impeachment. Mas acho que nós, mesmo com algumas escorregadas históricas, acho que nós estamos longe desse perigo. Muito bem. Doutor Alexandre, se o Tribunal de Justiça absolver o magistrado e o Conselho punir, considerando que o Conselho tem a atribuição de julgar representações contra magistrados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, a pergunta é: qual dessas duas decisões prevalecerá? A decisão que deve prevalecer é a decisão do Conselho Nacional de Justiça, logicamente. Agora, nós não vamos correr esse risco até pela forma com que o Conselho vai se portar e pela forma procedimental que nós estamos estipulando. Em relação, e essa questão é importantíssima para que as pessoas possam entender como o Conselho vai funcionar disciplinarmente. Em relação aos magistrados de primeira instância, já existem corregedorias que funcionam há muito tempo. Seria um absurdo entender que o Conselho, com 15 membros, vai substituir mais de 70 corregedorias. Então, é uma ilusão e isso sobrecarregaria o Conselho e não teria nenhuma eficiência. O Conselho vai atuar supletivamente. Ou seja, o Conselho, em relação à primeira instância, vai atuar nas falhas das corregedorias, oficiando as corregedorias, cobrando resultados das corregedorias. Fiscalizando a corregedoria. Na segunda instância, em relação aos desembargadores, juízes de tribunais regionais federais, juízes de tribunais regionais do trabalho, e em relação aos tribunais superiores, não existe legalmente hoje uma corregedoria ordinária. Um caso ou outro criminalmente pode ser analisado, então em relação à segunda instância e em relação aos tribunais superiores, o Conselho vai atuar de forma originária, ou seja, diretamente. Sim. Eventualmente um caso, vamos dizer, um caso importantíssimo do juiz de primeira instância, é realmente um caso relevante, nesse caso o Conselho pode avocar o caso, para evitar exatamente duplo julgamento. Não haverá nenhum caso onde nós teremos duplo procedimento. Se o Conselho entender que é caso realmente de análise pelo Conselho... Vai por ele só. O Conselho avoca e vai pelo Conselho. Mas isso só no caso de inércia da corregedoria. Não teremos choque, então. Não teremos. Nesse caso, não. Doutor Alexandre, antes do Conselho Nacional de Justiça, a sanção máxima que um magistrado pudesse vir a sofrer seria aposentadoria caso praticasse alguma irregularidade, enfim. Mas ele retornava à sua casa com os proventos integrais. Eu pergunto, com o Conselho agora, isso muda? Continua a mesma coisa? Ou vai mudar? Como é que é? Houve um plus, mas diríamos que não há possibilidade de demissão.
do magistrado vitalício, até porque a vitaliciedade, essa garantia que os juízes têm, até para poderem atuar de forma independente, permanece. Só podem perder o cargo por sentença judicial. Então, a sanção máxima que o Conselho pode aplicar para o magistrado vitalício, já aquele que já tenha 2 anos no cargo, ou para o magistrado dos tribunais, que já é vitalício, é a aposentadoria ou disponibilidade com vencimentos proporcionais.